Queria começar agradecendo o convite, agradecendo a professora Juarez, agradecendo ao desembargador Paulo, agradecendo a Isabelle também por toda a gentileza em me receber. Para mim é uma honra mesmo estar aqui, dividindo a mesa com Mariana e Letícia. Inclusive, me identifiquei muitíssimo com o seu discurso, Mariana. Para mim foi uma aula mesmo. Eu acho que nesse debate aqui hoje eu tenho mais a aprender do que efetivamente a falar, mas desde já agradeço muito pela oportunidade. Vamos lá, a gente eu fui um pouco pega de surpresa até ontem, né? Com a finalização desse julgamento, já tinha a maioria, efetivamente foram criminalizadas aí a homofobia e a transfobia, e eu começo dizendo que não existe nenhuma dúvida da importância desse julgamento de ontem para a população LGBTI. Não existe nenhuma dúvida de quão emblemática foi essa decisão, de como é importante, de como essa população e a própria militância mesmo estava aguardando essa decisão do STF. E a nível de garantia de direitos e de reconhecimento de direitos, a decisão foi realmente importantíssima, e eu me sinto à vontade para revelar para vocês que intimamente, enquanto cidadã, enquanto pessoa de esquerda, enquanto defensora pública, eu fiquei muitíssimo emocionada com os votos. Não posso negar isso. Também não posso negar, entretanto, que enquanto defensora pública também, e defensora pública que trabalha com direito penal e com execução penal, e esse é meu local de fala, a decisão me deixou também muito angustiada. Angustiada é a expressão que melhor pode representar o sentimento que eu tive ao ver a decisão. Não quero chover no molhado e ser repetitiva, mas efetivamente a gente não tem como começar a analisar esse julgamento sem pensar em princípio da legalidade. Está lá na Constituição Federal, está no Código Penal, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. O professor Juarez, aqui presente, no seu livro de Fundamentos de Teoria do Delito, ele fala brilhantemente sobre a impossibilidade de ser criminalizada uma conduta quando não existe tipificação legal. E essa impossibilidade se estende, inclusive, a decisões de governantes e decisões judiciais. E existe uma razão para isso. Por mais que eu fique feliz, intimamente feliz, com o reconhecimento dos direitos dessa população que é vulnerável e que sim precisa de proteção, eu não posso deixar de perceber que essa decisão de ontem, né, acaba por violar aí preceitos constitucionais, preceitos esses fundamentais ao Estado democrático de direito e que devem ser analisados com muita cautela no momento histórico que nós vivemos no nosso país. Momento histórico esse em que a gente tem tido violações reiteradas a direitos e garantias fundamentais e a direitos e garantias processuais, eu posso dizer, que são importantes para o Estado democrático de direito. Alguns trechos me chamaram a atenção por me emocionar, e aí eu tomo a liberdade de trazê-los para os senhores aqui. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, ressaltou o alarmante estado de perigo em que vivem as pessoas LGBTI, estado esse que demanda ação imediata, e eu não tenho dúvidas de que demanda ação imediata mesmo. O ministro Fux afirmou que a criminalização dessas condutas aumenta a autoestima dessas minorias e lhes conforta, dando a sensação de pertencimento à sociedade. E daí o caráter, o simbolismo da decisão, né? Essas pessoas agora se sentem efetivamente vistas, olhadas
tem efetivamente a sensação de pertencimento. A ministra Carmen Lúcia ressaltou que o respeito à igualdade de dignidade inerente a cada ser humano evitaria as atrocidades reiteradamente cometidas e que levam ao desespero da vida e à morte de tantos que sucumbem pelos efeitos da desigualdade preconceituosa e cruel. E disse ainda que numa sociedade discriminatória em que vivemos, a mulher é diferente, o negro é diferente, a população LGBTI é diferente, por isso merecem proteção especial, sim. E afirmou ainda que preconceito tem a ver com poder e comando. Preconceito tem a ver com poder e comando. Isso me chamou muita atenção. E aí eu, também sem querer ser repetitiva, mas embarcando no discurso de doutora Mariana aqui, porque eu me identifico muito mesmo com ele, até que ponto o STF ontem inovou na sua decisão? Até que ponto a gente não está fazendo mais do mesmo, que é acreditar que o direito penal dará conta de todas as mazelas sociais? Foi isso que foi feito. É confiar que o direito penal vai resolver todos os nossos problemas sociais. Eu não vi realmente inovação. A gente não está falando especificamente de criminalização. Eu não acho que esse seja o ponto. A gente está falando de relações de poder. Essa é a questão. É preciso pensar nas consequências, portanto, dessa decisão. E a minha angústia principal vem para além de violações ao princípio da legalidade, para além de violação à harmonia entre os poderes, para além da competência para estar legislando e fazendo as vezes do poder legislativo. A minha angústia vem sobre essa confiança no direito penal para resolver todas as questões, das questões sociais aí, e para reconhecer direitos. A gente precisa do direito penal para reconhecer direitos de pessoas. É para isso que o direito penal se presta. Me preocupa ainda que a gente abre um precedente no Supremo Tribunal Federal e a gente não sabe o que mais pode vir a ser criminalizado pelo Supremo Tribunal Federal. A gente não tem como saber, por exemplo, qual será a composição da Corte Suprema daqui a 10 anos. E o que foi criminalizado agora como algo, uma questão de relevante valor social, realmente foi de relevante valor social, pode abrir o precedente para no futuro gerar uma criminalização de algo que não tenha relevante valor social. Me preocupa ainda que mais uma vez o Supremo Tribunal Federal decide sob pressão. Fico preocupada com o nosso poder judiciário decidindo como se fosse eleito, decidindo sob pressão, às custas da Constituição Federal e sob pretexto de estar defendendo a Constituição Federal. Me deixa bastante angustiada mesmo. O ministro Lewandowski falou em segurança jurídica. A gente tem que pensar em segurança jurídica. A gente não sabe quem é que vai estar na corte daqui a 10 anos. A gente não pode abrir esse tipo de brecha. Eu acho que existem razões para o princípio da legalidade existir. Então, sobre essas angústias que me surgiram, que vão além da violação ao princípio da legalidade e da harmonia entre poderes, eu volto a dizer que meu local de fala é de defensoria pública, né? Eu sou defensora pública. E essa semana, alguns alunos me procuraram, ia ter um júri com grande repercussão em Salvador, e me procuraram para saber se eu faria o júri. Não era eu, o acusado tinha advogado constituído. Mas no final do dia, um aluno me mandou uma mensagem dizendo: poxa, Diana, é para isso que serve o direito penal? O cara matou meu amigo a troco de nada, pegou só 14 anos de pena. E ele estava precisando claramente, quando me procurou, de um consolo. O que ele queria era um consolo. E eu pensei muito antes de responder ele e respondi: Marcelo, o nome do aluno, Marcelo. Marcelo, eu acho que talvez o que você esteja procurando seja uma justiça de Deus.
o direito penal não se presta a isso, né? Uma vida foi tirada, o direito penal não vai conseguir trazer essa vida de volta jamais, e talvez nem 100 anos de condenação fossem satisfazer a família da vítima e os amigos, isso aí não tem como voltar. Não é para isso que se presta o direito penal. E ainda como defensora pública, o que me angustia, e aí volto ali ao discurso de Mariana também, é que a gente está criminalizando mais uma conduta. E criminalizar mais uma conduta significa dizer que, mais uma vez, os usuários da Defensoria Pública, que são as pessoas negras, pobres e jovens, serão aqueles que sofrerão as consequências dessa criminalização, invariavelmente. Nós temos hoje no Brasil cerca de 800 mil pessoas, isso é dito a todo momento, a todo instante, mas é preciso que a gente não apenas diga que são 800 mil pessoas, é preciso que a gente aponte quem são essas 800 mil pessoas. Essas 800 mil pessoas são os usuários da Defensoria Pública. São as pessoas escolhidas para serem excluídas e são as pessoas que sofrerão as consequências de qualquer criminalização, ainda que de relevante valor social. Eu também pensei muito sobre a Lei Maria da Penha enquanto eu analisava o julgado e sobre relações de poder. A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela promoveu políticas públicas. Então eu volto a dizer, eu não sei se é sobre criminalização. É muito mais sobre debater, sobre trazer dados, sobre discutir as políticas públicas, rede de proteção. A Lei Maria da Penha trouxe a rede de proteção à mulher. O assunto foi discutido em novelas. A gente tem as discussões sobre machismo hoje dentro das escolas de ensino fundamental e médio. A Lei Maria da Penha acabou por promover os debates num nível em que professores, inclusive de universidades federais, que tradicionalmente praticavam assédio a alunas, deixaram de praticar por terem sido expostos por alunos e alunas dentro das universidades. Essa é a importância da lei, o debate. Daí a gente conseguiu o reconhecimento dos direitos, não necessariamente a criminalização em si. E criminalizar, por vezes, e aí eu vou tratar aqui também do feminicídio, eu acho que representa, sim, desculpa discordar, um recrudescimento mesmo do direito penal. No caso do feminicídio, eu digo porque, embora também reconheça a importância, né, da inserção dessa qualificadora objetiva do feminicídio, isso foi importantíssimo. Infelizmente, a gente vê também os nossos tribunais aplicando o motivo torpe e o feminicídio com bis in idem. Então, eu não sei até onde a gente vai querer ficar apostando no recrudescimento do direito penal, na ampliação de tipos, no aumento de penas. Isso é o que o nosso poder legislativo tem feito nas últimas 3 décadas, mais ou menos. Isso é o que a gente fez com crimes hediondos, isso é o que a gente fez com Maria da Penha, com feminicídio. E ninguém, senhores, em sã consciência, vai dizer que a gente se sente mais seguro, que a gente teve diminuição dos índices de criminalidade, que a gente teve diminuição da violência policial, por exemplo. A gente vem num sentido de recrudescimento nas últimas 3 décadas e ninguém se sente mais seguro. Em 20 anos, a gente teve um aumento de 500% da população carcerária no estado de São Paulo. E não existiu racionalidade nesse aumento. Por quê? Porque nós não nos sentimos mais seguros. Aí a gente acaba passando para o direito penal a função exclusiva de resolver os nossos problemas sociais e esquece que existem outros meios talvez mais eficazes de reconhecer e de garantir direitos. Quando a gente passa tudo para o direito penal, a gente, em verdade, está apostando aí nas teorias tradicionais de retribuição e de prevenção da pena, como se fosse possível retribuir um mal com outro mal. E como se alguém, quando a gente fala de prevenção geral, como se alguém estivesse aguardando
Por exemplo, a descriminalização do uso de maconha para consumir. Ou como se alguém deixasse de traficar porque está previsto, tipo. Ninguém deixa de traficar porque existe o crime de tráfico de drogas. Ninguém que queira fumar maconha está aguardando a descriminalização para fumar maconha. E ninguém deixa de matar, inclusive com o feminicídio, em razão da tipificação legal. Então, realmente, a prevenção geral é uma falácia, como a prevenção especial também é. A gente aposta que aquela pessoa que foi condenada e que foi encarcerada não voltará a delinquir. E a reincidência está aí para provar para a gente que voltará sim. Que o problema não é esse. Que reconhecer direitos e garantias fundamentais não pode ter como única opção o direito penal. Porque o direito penal não tem dado conta de resolver os nossos problemas sociais. Então, enquanto defensora pública, realmente o que me angustia com essa decisão é saber que são os usuários da Defensoria Pública os prejudicados e que, mais importante, o ônus que eles pagarão não terá, em contrapartida, talvez nenhum ganho para a população LGBTI. Porque não é a criminalização que trará esse ganho, é o discutir direitos, é a promoção de políticas públicas. A gente tem uma população que já é estigmatizada e que já tem dificuldade de ser reinserida na sociedade, que será novamente estigmatizada e pagará o preço dessa criminalização. Como eu estou nesse ambiente, Maria Lúcia Caran diz que, me permitam ler, a reação punitiva como estilo único de controle de situações problemáticas ou conflitivas, consequências da intervenção do sistema penal, já se mostrou inidônea para solucionar tais situações. Já demonstrou ser aquele sofrimento órfão da racionalidade. Uma atitude mais racional e mais humana aponta para caminhos outros que não os de penas e prisões. Uma atitude mais racional e mais humana aponta para respostas e para estilos que favoreçam não os interesses de manutenção e reprodução de sistemas desiguais e perversos, mas sim permitam a libertação e emancipação do homem. Longe de mim querer trazer aqui respostas definitivas para o problema. Eu trouxe apenas para vocês as minhas angústias, o que me incomoda, e espero ter enriquecido o debate de alguma forma. Agradeço imensamente pela oportunidade, pela atenção de todos vocês.